Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus é bom, né, meus irmãos? Que nos sustenta, que nos dá vida, nos dá vigor. Hoje é um dia que eu queria ficar na cama. Estou um pouco gripado, o corpo um pouco dolorido. Mas pastor tem que estar pronto, né, meus irmãos? Quem não pode ficar deitado é o pastor. Até falei para a missionária Wanda, falei, achei que ia vir pouca gente. Falei, vir pouca gente, nós vamos orar, cantar o hino da harpa, vamos embora. Mas não pode deixar os irmãos ir embora com fome de ouvir a palavra, né? Então nós vamos dar continuidade ao ensino que nós iniciamos já há alguns meses, né? Mas antes quero apresentar a irmã Rose. Ela já teve com Rosa. A irmã Rosa já teve conosco 2 cultos já, né, irmã Rosa? Ela veio através da Valquíria, esposa do nosso irmão Evair. E ela está gostando, está vindo devagarzinho, né, irmã Rosa? Então é isso aí. Vai conhecer devagarzinho a família, a liturgia do culto, né? Então que Deus te abençoe. Nós estamos estudando sobre os sinais do fim dos tempos. Quais são os sinais que antecedem a vinda do Senhor, né? Nós estamos falando sobre escatologia bíblica. Jesus, abaixa mais o fundo para nós. Estamos estudando sobre escatologia bíblica e nós iniciamos, né, há um mês e meio aí, né? Começou no começo de janeiro, falando sobre as 70 semanas de Daniel, né? Falamos sobre o dia do arrebatamento, quando nós cremos que será, sobre o pós-tribulacionismo, sobre o mid-tribulacionismo e sobre o pré-tribulacionismo. E nós estamos embasados, né, no pré-tribulacionismo, né? Nós cremos que antes de Jesus voltar, na verdade antes da manifestação do anticristo, a igreja será arrebatada, né? Nós cremos que Jesus virá antes da manifestação do anticristo. Essa é a nossa crença e nós estamos baseados aí. E nós estamos estudando sobre os sinais, né? Sinais que o próprio Jesus nos deixou para mostrar o que antecede a sua vinda. Na semana passada nós falamos sobre o avanço da tecnologia, né? Como explodiu, né? De 30, 40 anos para cá, né? Antes de 30 anos para trás, o mundo ficou estático, né? Não evoluiu, logicamente que tinha um padrão familiar, mas quando veio o estouro, né, da tecnologia, da internet, do satélite, do computador, né, do celular, aí estourou a tecnologia e o mundo mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido, mas nós vimos que isso é sinais da vinda de Jesus, né? Sinal dos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Você precisa entender nesse ensino que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E nós estamos tratando sobre que a vinda do nosso Jesus, ela é eminente. O que é uma vida eminente? É quando ninguém sabe, pode vir a qualquer momento. A gente está aqui no culto e ele vira agora, daqui 10 segundos, né? Nós acreditamos na vinda eminente de Jesus. Ou seja, diante dos sinais que nós estamos estudando, que está acontecendo em nossos dias, não tem mais nada que precisa acontecer para que Jesus venha, né? Então a igreja em Cristo só está aguardando a vida do Mestre. Logicamente, meus amados, nós precisamos continuar vivendo, precisamos continuar trabalhando, cuidando do lar, da família, das nossas responsabilidades, fazer projetos, planos para o futuro, mas sempre conscientes que Jesus pode voltar a qualquer momento. E um detalhe: o seu maior anseio, o seu maior desejo para o dia de amanhã tem que ser para a vinda de Jesus. Um dia eu vi uma mensagem do pastor Paulo Marcelo, e o tema da mensagem era: por que não queremos o arrebatamento?
Porque existem pessoas na igreja que não quer que Jesus volte agora. Isso é uma realidade. Às vezes não quer por medo, às vezes não quer por causa dos projetos da terra, dos planos da terra. E ele falou diversos assuntos e me chamou a atenção, e é uma grande realidade, né? Mas o ensino para nossas vidas é que nós precisamos ter o nosso maior anseio, acima dos nossos filhos se tornarem adultos, fazer faculdade, acima de nós nos tornarmos avós, acima de nós alcançarmos o projeto que nós temos familiar, precisamos ter como prioridade o arrebatamento da igreja. Esse ensino não é para nos causar medo, mas é para nos preparar, como um alerta. Ó, se prepare, viu? Se prepare, porque o mestre está vindo. Se prepare, porque a qualquer momento você pode estar dormindo, pode estar no trabalho, você pode estar na rua, você pode estar dirigindo e Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, né? Então nós precisamos estar atentos, e a respeito disso, esse deve ser o nosso maior anseio, a nossa maior vontade, a nossa maior esperança é no arrebatamento da igreja, né? E eu entendo às vezes a questão de alguns não querer o arrebatamento da igreja, uma vez estando preparados, ou até mesmo já caminhando com Cristo, é por causa do falta do ensino. Porque é raro você ver nos nossos dias o ensino sobre o arrebatamento da igreja, o ensino sobre escatologia bíblica, sobre as coisas dos últimos dias. É raro nós vemos em nossos dias, né? Então, por causa dessa limitação deste ensino, é natural que a gente se apegue às coisas dessa terra. É por isso que o próprio presbítero na escola bíblica dominical, ele falou sobre Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E no contexto ali, Oséias, Deus está usando Oséias para denunciar os líderes da época, porque o erro de faltar conhecimento não é porque as pessoas não estavam sentando para aprender, é porque na verdade os líderes já não ensinavam sobre a vinda do Messias. Então aí, por falta do conhecimento, as pessoas são conduzidas a viver uma vida triste, angustiada, sem esperança, desanimada, sem esperança de igreja. A igreja passa a se tornar algo que não tem tanta necessidade, porque será que Jesus vai vir? E se Jesus vir, eu preciso estar na igreja mesmo? E todos esses pensamentos vêm na nossa cabeça por falta do ensinamento. Quando eu, como pastor, tenho essa responsabilidade e deixo de vos ensinar a respeito do arrebatamento da igreja, da importância de se assentar aqui para aprender, eu sou culpado dos erros das pessoas. É por isso que você vê muitas pessoas indo em igreja para buscar. Você vê as pessoas indo na igreja porque quer ficar melhor financeiramente. Você vê as pessoas indo na igreja porque quer comprar uma casa melhor. Você vê as pessoas indo na igreja por diversas coisas. Mas é raro você ouvir alguém orando: Senhor, me prepare para o arrebatamento da igreja. Eu oro isso, meus irmãos. E é uma oração que toda a sua oração você tem que fazer. Todas as vezes que você orar, você precisa falar: Senhor, me prepare para aquele momento. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu quero estar preparado. E eu oro ainda: livra-me da condenação eterna. Porque nós estando aqui, estamos salvos? Estamos. Mas não significa que a salvação, ela é uma vez salvo, sempre salvo. Não, nós precisamos da manutenção da nossa salvação. É por isso que você vê pessoas que uma vez um dia foi salvo na igreja, adorava, servia a Deus, cultuava, até pregava, hoje está perdido no mundo. Por quê? Lhe faltou o conhecimento bíblico e lhe faltou também o ensinamento. Então, o meu objetivo como pastor de trazer esse ensino é isso, para que você não esqueça qual é a razão de nós nos reunirmos aqui neste lugar.
para que você não esqueça que a nossa vida nessa terra, ela é passageira. Que Jesus, ele fala que assim como a neblina ela aparece e logo desaparece, assim somos nós. Que a Bíblia diz que nós somos embaixadores, ou seja, que nós não somos dessa terra. E se nós não tomarmos cuidado, porque isso agrega pessoas, irmãos. Você tratar das coisas dessa terra, profetizar as coisas dessa terra, é você prender as pessoas nessa terra. Isso chama a atenção das pessoas. E é mais uma mensagem que trabalha no psicológico da pessoa do que o próprio Deus falando. Por quê? Por que as pessoas passam pelo psicólogo? Porque às vezes ela está desanimada, está triste, está angustiada, não quer mais saber de viver, a vida está sem esperança, e ela passa pelo psicólogo, o psicólogo dá uma razão de viver, o psicólogo falar que vale a pena ela continuar lutando, ela continuar vivendo. Então hoje em dia as mensagens são esse tipo de mensagem, que prende as pessoas nessa terra e que esquece de anunciar o arrebatamento da igreja. Nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Eu preciso entender que o meu casamento não pode ser maior do que o arrebatamento da igreja. Eu acabei de casar, eu acabei de ter filho. Não, meu netinho acabou de nascer. Não, eu acabei de me formar na faculdade. Não, agora que eu consegui me endireitar. Não, calma aí, não vem não, peraí, irmão. Você vê que é uma falta de conhecimento, porque a Bíblia nos mostra que o que está nos aguardando na eternidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Jesus vai estar colocando lá, diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, ninguém nunca viu, nunca imaginou, nunca pensou, nunca ouviu, é o que Deus preparou para a sua igreja que está aguardando o arrebatamento. Nesse tempo nosso é passageiro, irmão. Se você for analisar, está aqui meu amigo João, amigo de infância. Eu me lembro, não do João, mas eu lembro da Vanessa, da mãe dela. Quando eu era pequenininho, nós morava ali na São João ali. Nós morava ali na São João, perto do postinho ali. Lembro que nós ia pro açude, pai ia, a família ia, vocês iam também, tudo pro açudão lá. E hoje você fala, nossa, passou aí, ó. Amanhã eu faço 43 anos de idade, fala, meu Deus, já voou. Se você olhar para a sua vida, você fala, meu Deus, já voou a vida. E a vida é isso, é passageira. E se nós ficarmos presos nessa terra, meus irmãos, a vida vai passar rápido, e nós vamos perder a eternidade com Cristo. Porque existe uma eternidade sem Cristo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas entenda isso, nós seres humanos fomos criados para viver eternamente. Na verdade nós fomos, a forma correta de falar é que nós fomos criados para viver na eternidade. Porque eterno é somente Deus, que nunca nasceu, nunca foi criado, Ele sempre existiu. Nós fomos criados, mas fomos criados para viver numa eternidade de Deus. Nenhum ser humano foi criado, ou foi criado por Deus, para um dia ser aniquilado. Nós vamos falar sobre isso na frente. É por isso que todas as vezes que nós passamos pelo risco da morte, o nosso corpo treme, nós temos medo de morrer. Você vai cair, você vai levar um susto, um acidente, seu corpo arrepia, seu coração chega a gelar. É porque o seu corpo ele não foi criado para morrer, para destruição. E o seu corpo reage a tudo aquilo que quer prejudicá-lo. E existe uma eternidade com Cristo, e existe uma eternidade sem Cristo. E isso nós precisamos entender. O arrebatamento, às vezes nós nos apegamos nas coisas dessa terra, mas quando você entende o valor do arrebatamento da igreja, você vê que picuinha não vale a pena, você vê que fofoca não vale a pena, você vê que diz que me diz que não vale a pena, você vê que guardar mágoa das pessoas não vale a pena, você vê que andar desanimado da vida não vale a pena. Por quê? Porque eu estou aguardando o arrebatamento.
Você percebe isso? Quando o arrebatamento se torna algo superior na sua vida, você perdoa com mais facilidade. Você evita as fofocas. Você evita as picuinhas. E fofoca todos nós aqui fazemos, viu? Todos nós aqui somos tendenciosos a falar mal uns dos outros. E não tem como nós falar mal de quem não conhece. Nós falamos de quem nós conhecemos mesmo. Somos tendenciosos a olhar os defeitos das pessoas. Nós olhamos mais os defeitos do que as qualidades. Mas quando nós entendemos o valor do arrebatamento, essas coisas se tornam coisas supérfluas. Algo que perdeu o sentido, que para mim, não, isso daí daí já não serve mais. Eu já não estou mais nesse nível. Eu estou aguardando a vida do mestre. É para te perdoar, eu te perdoo. Não, o irmão está lá, está passando dificuldade, está cometendo pecado, está fazendo erro. Não, vamos orar por ele. O arrebatamento é prioridade. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Mas se você for observar os sintomas de alguém que não entende o arrebatamento, observa. Porque uma pessoa que entende o valor do arrebatamento, ela está pronta para a vinda de Jesus. E todas as coisas que eu citei aqui, sobre o seu futuro, sobre o seu caráter, todas essas coisas são supérfluas. E aí você vê quando uma pessoa está esperando o arrebatamento da igreja, é quando ela já amadureceu nessa área, que não lhe importa mais ficar brigando, não lhe importa mais ficar discutindo, que a oração faz mais do que o meu falar, que o jejum faz muito mais do que eu reclamar, do que eu xingar, do que eu murmurar. Isso é uma pessoa que está aguardando a vinda de Jesus. Mas quem não aguarda a vinda de Jesus, dá satisfação até da cadeira que não está na roda, dá satisfação até do copo que às vezes fica no chão, ou que a janela está fechada, ou que a música está feia, tal, isso, aquilo. Esquece dos principal. Se apega nas coisas pequenas, porque o diabo ele é estrategista. E em alguns casos ele não precisa de fazer muito. Em alguns casos ele faz coisas pequenas para tirar o foco das pessoas. Ele faz detalhes pequenos para nos tirar o alvo, para nos tirar o foco. E nós precisamos estar atentos a respeito disso. Eu, como pastor, não posso ser negligente em poder nos ensinar a respeito sobre o arrebatamento da igreja e fazer você entender que o arrebatamento deve ser a sua prioridade. Sua prioridade não é o seu casamento, sua prioridade não é os seus filhos, sua prioridade não é a sua vida profissional, sua prioridade é Jesus, é a vinda do mestre. Quando você entende que Jesus é a sua prioridade, você dá valor na sua família, você dá valor nos seus filhos, você dá valor no seu casamento. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar. O que eu estou querendo dizer é que você só vai ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom profissional, quando você tem como prioridade a vinda do mestre. Enquanto ele não vem, eu vou continuar sendo um bom esposo. Enquanto ele não vem, eu vou continuar sendo um bom pai. Enquanto ele não vem, eu vou continuar sendo um bom funcionário. Enquanto ele não vem, eu vou continuar sendo um bom amigo. Enquanto ele não vem, eu vou continuar sendo um bom próximo de alguém. Essa é a vida do cristão. Essa é a verdadeira religiosidade. Religião é isso, é cuidar de quem precisa, é estender a mão e não levar em consideração as falhas e os erros, mas dar prioridade à necessidade que o seu irmão tem. Pode falar, pastor Levino. O que o pastor Levi está falando é uma grande realidade. Não sei se os irmãos já chegou, foi num velório. A pessoa pode ser rico, pode ser pobre. Eles têm muita coisa, mas não leva nada. Ele que está dizendo é isso, que nós não devemos se pegar com as coisas aqui da terra. Nós temos que cuidar sim, tem que zelar. Que nem eu tenho um carrinho, eu zelo. Eu tenho uma casa, eu zelo. Mas não se pegar naquilo, deixar de obedecer a palavra do Senhor, de vir na igreja para se agarrar com as coisas materiais desse mundo. Irmãos, nós não vamos levar nada desse mundo. Você tem que cuidar, zelar aquilo que Deus deu para você, sim, tem que zelar e cuidar.
mas a sua preocupação é com Deus, porque a volta de Jesus está se aproximando cada dia mais. A gente pode saber isso, é verdade, uma grande realidade. Jesus está voltando. Muitas vezes nós achamos que não está cumprindo aqui no Brasil, mas em outros países, quem que vê está se cumprindo a palavra de Deus, dia após dia está se cumprindo a palavra do Senhor. Amém, pastor? Amém, pastor Levino, isso mesmo. Filipenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: eu não vos canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é para o bem de vós. E eu vou repetir aqui: nós não viemos aqui buscar nada, nós viemos trazer. Entenda isso. Você vê, eu vejo, irmão, eu ouço pregações e vejo pessoas querendo chamar a atenção para as pessoas ir na igreja para buscar. Nós não temos que buscar nada aqui. Nós temos que vir trazer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós viemos aqui cultuar a Deus, oferecer o nosso culto a Ele. Quando você entende isso, o seu culto é diferente. Quinta-feira passada nós tivemos um culto, foi um culto maravilhoso, uma bênção, presente de Deus. Culto tremendo, mas teve pessoa que eu vi nos bastidores dizendo que a igreja estava fria no culto. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque aí eu entendo que a pessoa, ela vem para o culto na intenção de buscar algo, e ela fica esperando um pregador dar, o ministério de louvor dar, o obreiro dar, alguém dar, e ele não vai receber nada, e nem Deus vai dar. Por quê? Porque Deus não vem aqui para nos dar, Ele vem para receber. Ele vem para receber de você. Aí acontece a questão que ao mesmo tempo que Deus recebe o nosso culto, Ele é bondoso, misericordioso em curar o enfermo, se Ele quiser, abrir portas, se Ele quiser, manifestar o seu poder, alcançar a família. Tudo isso é consequência do culto que nós oferecemos a Deus. Então, por favor, eu como pastor preciso te ensinar: venha para a igreja não para buscar, venha para a igreja para entregar a Deus o seu culto, a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando é que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu entrego o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você entende isso, é entendimento de alguém que está aguardando o arrebatamento da igreja. É por isso que você vê muitas pessoas frustradas dentro da igreja. É por isso que você vê muitas pessoas começam a vir na igreja, mas para. Por quê? Porque eles vêm na mentalidade do erro dos pastores que pregam e ensinam hoje, de vir buscar alguma coisa, e aí vem buscar e Deus não dá, Deus não muda, Deus não faz. Aí a pessoa para de vir para a igreja, lá não tem Deus, lá o pastor não profetiza, lá o pastor não revela. Por quê? Porque a mentalidade é de vir buscar, não de entregar. Então eu estou ensinando você: venha entregar o seu culto a Deus, venha oferecer o seu culto a Ele, e Ele nos alimenta pela sua palavra. Amém, meus irmãos? Introdução grande, né? Quase meia hora. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz, né? Alô, som. Glória a Deus. Pastor, posso falar? Pode falar, meu amigo. A paz do Senhor a todos. Como o pastor estava falando aí, né? Nosso culto, ele não começa aqui. Nosso culto começa ao acordar, né? Pela manhã, começamos a cultuar o Senhor ao levantar. Levantamos, agradecemos pelo dia, que seja um dia de luta, seja um dia de paz, mas que o Senhor esteja conosco. Esses dias eu estava orando no monte, enquanto eu conversei com o pastor. Falei: Senhor, traz uma palavra para confortar o meu coração, né? A paz da oração. Aí Deus me deu João 20, que aí ali ele fala para Maria, né? Fala: por que estava preocupado? Vai lá, avisa para os seus irmãos que eu vou, mas meu espírito fica entre vós. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, eu lembrei bem que em meio a lutas, às vezes em meio a tribulação,
a gente fica aflito, né? Mas não devemos esquecer que o Espírito Santo do Senhor está contemplando. E aquele que crê no Senhor, Ele está cuidando no meio das lutas, no meio das batalhas. Então, não importa a luta que a gente passamos, que a luta que a gente enfrentamos, porque também está escrito lá que no mundo não teremos paz, mas porém a aflição e perseguição, mas que o Senhor estaria conosco. Então acredita que a gente acorda da manhã, luta vem, às vezes afrontas, às vezes calúnias, às vezes aflição ou enfermidade, não importa, mas creia que o Senhor é com todos nós e que devemos cultuar o Senhor em meio a lutas e aflições, e que o nome dele seja sempre louvado. Amém, pastor? O salmista dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas já não vêm mais alegres para a igreja, irmão. Vem na expectativa de receber algo. Ninguém vem, quando o salmista diz, alegrei-me quando você vamos à casa do Senhor, ele está dizendo, eu vou lá oferecer o meu culto. Mas hoje você não vê pessoa dizendo, alegrei-me quando disseram, vou na casa do Senhor. Não, a pessoa não vem alegre. A pessoa vem com ansiedade, com preocupações, na expectativa de Deus levantar um profeta, revelar ela alguma coisa. Eu quero ouvir alguma coisa, eu quero ouvir alguma coisa. E aí vem nessa expectativa, Deus não fala, Deus não cura e Deus não muda. Aí a pessoa vai embora triste. A palavra foi tremenda. Falou sobre o arrebatamento da igreja, falou sobre a vinda do mestre, irmão Diácono Luiz. Mas aí o que acontece? A pessoa vai embora triste, porque eu queria que Deus revelasse a minha vida, e Deus não revelou a minha vida. Irmão. E Deus, Ele pode, eu acredito nos dons espirituais. Deus levanta profetas. Deus já me usou em profecia. Eu não tenho dom, mas Deus já me usou em profecia para entregar a mensagem. Até uma vez que eu vim pregar aqui, Deus me usou para entregar a profecia aqui. Já fui usado, eu acredito nos dons espirituais. Só que isso não pode ser a nossa prioridade. Enquanto eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, agradável, santo e agradável a Deus, eu sei que Deus está cuidando dos mínimos detalhes da minha vida, melhor do que eu poderia fazer. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Versículo de número 6 ao 8. Os irmãos leem lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Entender o evangelho que Mateus escreve a respeito de Jesus, o capítulo 24, versículo 6 ao 8, exige olhar tanto para o texto bíblico quanto para os meios de comunicação da nossa atualidade, os jornais, televisão, notícias em celulares, né? Precisa olhar para os dois lados. Deixa eu ver aqui, continuando, meu Deus, sumiu aqui. Jesus descreve esse evento não como o fim imediato, mas como o princípio das dores. Pense nisso como uma contração, como as contrações de um parto. Elas começam leves e espaçadas, mas tornando-se mais intensas e frequentes à medida que o momento final se aproxima. Quando Jesus diz assim, mas isso não é o fim, é o princípio das dores, Ele está falando de um sinal. Eu lembro quando era pequeno, falava-se muito pouco de guerra, não é verdade? Falava-se muito pouco, era rumores de guerra. Israel, a Palestina, rumores. Mas hoje, todos os dias, você vê notícias sobre guerras,
sobre ameaças, a China ameaçando os Estados Unidos ameaçando a China e a Rússia, o Irã ameaçando Israel, o Coreia do Norte ameaçando os Estados Unidos. Por que isso, irmão? Porque nós vivemos os últimos dias, e isso causa uma tensão no mundo. Por quê? Por causa da bomba atômica. Porque todos estes países hoje eles têm a bomba atômica muito maior do que da época da Hiroshima e Nagasaki. Muito maior, muito mais potente. O cientista diz que se a Rússia, por que ninguém mata o presidente da Rússia? Porque ele já disse isso numa reportagem, que está lá: o dia que alguém matar ele, automaticamente o sistema da inteligência artificial, vendo que ele morreu, ela dispara os mísseis para todos os cantos do mundo, com bombas atômicas, destruindo o mundo inteiro. Não é só a Rússia, a China também, a Coreia do Norte, os Estados Unidos. Então são rumores de guerras, e guerras acontecendo em nossos dias, mais que nós como cristãos já sabemos que iria acontecer. Quando Jesus disse que eram os princípios das dores, Ele está falando de princípio quando nós nascemos, na nossa geração. Mas hoje nós não vemos mais rumores de guerra, nós estamos vendo guerra literalmente. Imagens de guerra estourando, matando pessoas, guerrilheiros. Quantos brasileiros que foram para como chama que está na guerra? Meu Deus, fugiu da mente. Com a Rússia lá. Qual país que está com guerra? A Ucrânia. Quantos brasileiros que foram para a Ucrânia para ganhar dinheiro, para lutar na guerra? Se você acompanha, você vai ver. Estão vendo notícia que eles morreram na guerra. E já faz deve fazer uns 3, 4 anos que a Ucrânia está em guerra com a Rússia, o Irã com guerra com Israel. Então nós estamos vendo que isso está na Bíblia, irmão. No tempo quando Jesus disse isso daqui, não tinha rumores de guerra. Sabe por quê? Porque Roma era a maior potência mundial, e todo mundo baixava a cabeça para Roma. Mas Jesus deixa um aviso: ó, quando chegar perto do fim, você vai ouvir guerras e rumores de guerra. Isso falando do arrebatamento da igreja. Pastor, quando é que vai acontecer o arrebatamento? Jesus fala: olha para as guerras, olha para os sinais. É ali que você vê que está perto a vinda do Mestre. Antigamente as guerras eram localizadas. Hoje, devido à globalização e armas nucleares, qualquer conflito tem potencial de afetar o mundo inteiro. A relação entre a Rússia, Irã e Israel é o que os estudiosos chamam de ponto de ignição. A guerra na Ucrânia envolveu indiretamente toda a OTAN ocidental, enquanto os conflitos no Oriente Médio mexem com o preço do petróleo e rotas comerciais marítimas. Você vê aí, o presidente dos Estados Unidos prendeu lá o presidente da Venezuela. Sou a favor também, que ele era um ditador, mas você vê que lá o trajeto do mar lá, ele fechou tudo. Esses tempos passou um barco lá da Rússia, ele prendeu o barco da Rússia. Nem dono do mar ninguém mais é, irmão. Você passar perto do país, o país te pega. Quantos barcos ele mandou míssil lá, destruindo os barcos da Venezuela, que transportava drogas para outros países. O termo rumores se aplica perfeitamente à era da informação. Ou seja, quando fala de ouvir rumores, está falando de o mundo inteiro ouvir a respeito do assunto. Não é algo localizado. Está acontecendo aqui, nós estamos sabendo de rumores porque é aqui no Brasil. Não. Está falando de algo tecnológico, da informação que explodiu no mundo. A tensão constante sobre uma possível invasão de Taiwan ou o uso de armas nucleares gera um estado de alerta psicológico global que nunca vimos antes. Quer falar, pastor Levino? Em Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim:
Ó tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Nós deixamos que a ciência, o pastor Levi pode falar aí sobre a ciência, como que multiplicou. O celular aí é uma ciência do tempo, não é verdade, pastor? Pode continuar, pastor. Não, exatamente, nós falamos sobre isso um pouco na semana passada. Agora o versículo 7 também fala sobre fomes. No nosso tempo, irmão, a fome explodiu em todos os lugares. Você vê, é só você dar um Google lá ou no YouTube lá, você vai ver pessoas em países na Índia vivendo uma vida de miséria, doenças, enfermas. Na África, no Brasil mesmo, no norte do país, você entrar, você vai ver pessoas que não têm nada, que vivem ainda como se vivesse ainda nos anos 70, que não tem energia, que não tem saneamento básico, que não tem o que comer, vive num calor escasso. Então nós estamos vivendo esses dias, e a fome ela é gerada por causa da guerra. A Bíblia liga a guerra à fome. Hoje, a fome não é apenas falta de comida, mas a impossibilidade de comprá-la. É verdade. Ah, o povo está morrendo de fome, por quê? Não tem comida no mercado? Tem. Mas e o dinheiro? É o que nós estamos vivendo. A inflação no nosso país, irmão. Como que o nosso país está vivendo e nós estamos fechando os olhos, continuando vivendo como se tudo tivesse normal. As dívidas estão altas e as pessoas estão indo para os carnavais gastar o dinheiro que não tem. É uma realidade que nós estamos vivendo, e isso é o sinal da vinda de Jesus. A guerra na Ucrânia é o celeiro do mundo. Sabia que a Ucrânia é o celeiro do mundo onde mais tem plantação? Retirou toneladas de grãos e fertilizantes do mercado, e isso fez o preço do pão e da carne subir no Brasil. Olha aí, respingou em nós. Por causa da guerra lá, é por isso que o pão está mais de R$1. Você vai comprar o pão aqui, ó, está mais de R$1 aqui. Está mais de R$1. E a carne? Subiu de uma hora para outra. Só por causa desses sinais, irmãos. A fome atingiu as camadas mais pobres da sociedade de forma devastadora. Terremotos em vários lugares. A parte crucial aqui é a frase, em vários lugares. Não é que não existem terremotos, não existiam terremotos antes, mas a frequência e a ocorrência em locais atípicos chama a atenção. Tem como chama um bairro, uma cidade, tem aqui perto aqui, deu terremoto há uns anos atrás. Como chama aqui do lado? Quem sabe dizer? Eu esqueci o nome do bairro, é uma vilinha lá. Deu terremoto aqui perto de Promissão, irmão. Não, para frente de Gurupá. Eu acho que é Macuco, eu acho. Acho que foi, não sei se foi Macuco. Eu sei que foi um bairro conhecido para frente aí. Teve tremores. Não, no Gurupá não, é para frente. Pertinho, irmão. Ou seja, a intensidade de terremoto aumentou. Hoje a tecnologia está avançada, e qualquer tremor que dá na terra, eles captam. Antigamente não se falava de terremoto no Brasil, hoje fala, irmão. Sinais da vinda de Jesus. Recentemente vimos terremotos catastróficos na Turquia, na Síria, em Marrocos, com milhares de vítimas. Hoje, graças à tecnologia, sabemos de cada tremor em tempo real. Isso aumenta a percepção de que a terra está gemendo, exatamente como descrito na passagem bíblica. É o sinal da vinda de Jesus ou não é? Você quer alguma coisa mais clara para te mostrar que Jesus está às portas? Como eu já disse aqui as outras vezes, um pensamento particular meu, não bíblico, eu acredito que nós somos a última geração. Nós somos a geração do arrebatamento. Eu penso isso, eu creio. Pelos sinais que estão aí, eu acredito que as irmãs aqui mais idosas não vai ver a morte não, vai subir no arrebatamento, porque
porque está muito breve, irmão, está próximo. O texto de Mateus não foi dito para gerar pânico, mas para gerar preparação e vigilância. Jesus termina essa explicação dizendo: vejam que não fiquem alarmados. A ideia é que, ao ver essas notícias, o cristão atento entenda que o cronograma histórico está seguindo um curso previsto. Então, quando você vê essa notícia no rádio, na televisão, entenda, é a vinda de Jesus. Perseguição aos cristãos. Mateus capítulo de número 24, versículo 9. Nós vimos isso aí, viu? Escarnecedores lá no Rio de Janeiro fizeram lá uma latinha lá, porque eles falam do cristão, que fala como que é o nome mesmo? Os que preservam a família, né? Aí fizeram uma lata lá de conservadores, né? Quem é as pessoas conservadoras? Aquele que prioriza a família, prioriza os pais, né? Hoje eles querem acabar com essa realidade, e aí eles usam algo que vai tornar uma notícia no mundo inteiro, porque no carnaval no Brasil vai para o mundo inteiro, para divulgar estas coisas. E tudo isso, irmão, é uma preparação para a vinda do anticristo. Tudo isso é uma preparação, porque quando o anticristo se manifestar e ele se revelar quem ele é verdadeiramente, vai perseguir os cristãos, as famílias não vão ter mais valor, e o mundo vai aceitar mais fácil quando esse tipo de notícia acontece em nossos dias. Versículo 9 está lá? Lê para nós lá, meus irmãos. 1, 2, 3. Daqui a pouco eu vou te mostrar para você aqui a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Daqui a pouco, mas atente para cá. A perseguição mencionada nesse versículo funciona como um termômetro espiritual. A perseguição crescente indica que o mundo está se tornando hostil ao evangelho. Isso você vê, irmão, você não precisa ir na esquina não, viu? Você vê dentro da sua própria casa, no meio de seus parentes, familiares, debochando. Eu mesmo debochava muito da missionária van do meu pai. Aqui, vocês é tudo louco, esses crentes aí, vocês é tudo doido. Eu falo, fala, missionário, essas línguas aí que vocês falam, para que gritar desse jeito? Vocês é tudo louco. Nós vemos isso, irmão, isso são sinais da vinda de Jesus. Os cristãos já não têm mais respeito na sociedade, é visto como careta, é visto como motivo de zombaria. Onde acontecerá uma perseguição ainda maior. Tudo isso é uma preparação do terreno para o governo do anticristo. Onde acontecerá uma perseguição ainda maior, mas por hoje o mundo vendo o que tem acontecido, aceitará com facilidade quando o anticristo perseguir os que ficarem. Enquanto a perseguição atual é causada pelo sistema do mundo e pelo inimigo, a grande tribulação será o período do juízo de Deus. A Bíblia promete que a igreja não está destinada à ira, ou seja, nós não passaremos por isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, coloca para nós lá, Jesus. A igreja não passará por esse momento, nós seremos arrebatados antes que isso aconteça. Vamos lá, 1, 2, 3. Olha a promessa de nós não passarmos por isso. A perseguição ainda maior que há de acontecer, irmão. Nós vivemos em um tempo que as pessoas têm a expectativa do mundo melhorar. Não vai melhorar, viu? A realidade é essa.
É o que eu disse lá no começo. Tem gente que vem na igreja com a perspectiva de melhorar a sua vida. Não, se prepare para o arrebatamento, irmão. Se prepare para o arrebatamento. Perseguição, escarnecedores, zombaria. Se não for o Espírito Santo, nós não suporta. Nós precisamos ficar apegados a Cristo, porque senão nós desanimamos. Foi Macuco em 2020, está vendo aí? Que perto, quantos quilômetros Macuco daqui? 45 quilômetros. Está vendo? Perto de nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Jesus. Capítulo 2, versículo 7. Lê lá, meus irmãos. 1, 2, 3. O mistério da injustiça opera. Está falando do espírito do anticristo que já existe nos nossos tempos. Até o presidente da república, que nós devemos orar, não estou espraguejando ele, mas ele direto, diversas vezes, ele pragueja contra os cristãos. Esses dias, esse mês mesmo, eu vi ele debochando dos cristãos num palanque. Ele disse assim: 90 os cristãos metem o pau no governo, mas 90 deles dependem do governo para sobreviver. Fala do Bolsa Família, debochando, escarnecendo os cristãos. Então, ou seja, tudo isso está preparado. Então o espírito do anticristo, mas aqui está dizendo, ó, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, o anticristo não se manifesta porque tem um que ainda resiste à sua manifestação. É o Espírito Santo, que está através da igreja. Nós vivemos a dispensação do Espírito Santo, irmão, dispensação da graça. Quando nós dizemos que Jesus está no nosso meio, Jesus na verdade, Ele está à destra de Deus. Jesus não está aqui, na verdade quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está atuando em nosso meio. Esse versículo, vemos que há algo que detém a manifestação plena da iniquidade. O que é iniquidade, irmão? É pecado, só que é um pecado inconsciente. É aquela pessoa como nós que ouvimos a verdade e pratica diversos pecados de uma forma deliberada, sem se preocupar. Isso é o pecado da iniquidade. É quando a pessoa já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, orientando ele a respeito da vida que ele está vivendo. É uma pessoa iníqua. E nós estamos vendo aqui que quando o Espírito será tirado, não vai ter mais ninguém para convencer, irmão. E aí, vamos dar uma pincelada um pouco para frente, mas nós só pincelar, que as pessoas dizem, se eu não for na primeira, eu vou no segundo. Irmão, se agora, com o Espírito Santo aqui, nos convencendo, martelando dentro de nós, está difícil, nós pensamos em parar todos os dias. Imagina, depois do arrebatamento, que o Espírito Santo não estará mais aqui. Quem te conduziu para esse culto aqui foi o Espírito Santo. Ele não vai mais te lembrar dos cultos. Ele não vai mais te lembrar. Eu falo você, mas não é você, só a forma de dizer. Ele não vai mais lembrar as pessoas da necessidade da oração, da necessidade do jejum, da necessidade de estar na igreja. E aí, sabe o que vai acontecer? Para se tornar ainda mais difícil, dando uma pincelada, vai estar vivendo o mundo, vai estar vivendo uma paz mundial, irmão. Não vai ter mais fome, as pessoas vão estar vivendo a melhor época do mundo, uma paz mundial, um só governo. Para que igreja? Hoje nós melhoramos um pouquinho a vida, a gente já não quer vir mais para a igreja, não quer mais orar. Imagina o mundo tendo uma paz mundial. A inflação acabou, todo mundo compra todo mundo, está fácil de comprar picanha, ninguém passa mais fome, está fácil de comprar terreno, está tudo melhor. Por quê? Porque os cristãos foram arrebatados e os bens dos cristãos ficou na terra. E aí o governo vai governar, vai dominar os bens e ele vai distribuir, vai acabar a pobreza. Para concluir, vamos ver os dados do ano de 2025, mostrando que é os sinais dos últimos tempos. Os dados do ano de 2025 e também do nosso ano, já de 2026, tá?
desse ano já. A perseguição aos cristãos nunca foi tão intensa na história moderna. De acordo com o relatório da lista mundial da perseguição que foi lançada agora em 2026, que foi publicado em janeiro de 2026 pelo grupo de missões Portas Abertas. Quem já ouviu falar desse grupo Portas Abertas? Eu já vi vários palestrantes falar disso daí. Eles fazem um trabalho missionário excelente. Particularmente eu acho que é o maior trabalho missionário na atualidade no mundo. E eles têm todos os dados. Olha o que ele diz, ó. Os números são alarmantes. Presta atenção nisso, que eu falei para você que eu ia voltar falando sobre os cristãos perseguidos. Estatística recente, tá? De 2026, tá bom? Presta atenção. 388 milhões de cristãos, ou seja, maior que a população do Brasil, que é de 213 milhões, eles enfrentam níveis extremos ou severos de perseguição no mundo. Existe mais cristãos sendo perseguidos no mundo do que a população da nossa nação. Atualidade, irmão, lançada agora em janeiro. É porque a gente vive uma realidade. A informação que a gente busca hoje é só informação de TikTok, vidinho, isso, aquilo. Mas se a gente for buscar a realidade do que está acontecendo no mundo em perseguição aos cristãos, são 388 milhões de pessoas sendo perseguidas por causa do evangelho, com ameaças de morte, sendo mortas, sendo torturadas, sendo rejeitadas. A Nigéria continua sendo o país onde mais cristãos são mortos. Em 2025, o número de mortos por causa da fé subiu para 4.849 pessoas, só na Nigéria. Só porque servia Jesus. Você não ouve esse tipo de notícia aqui no Brasil, não. Ah, mataram porque é cristão. Aqui não tem, não. Mas se você for estudar, buscar a realidade, você vai ver que nesse exato momento tem irmãos nossos morrendo no campo missionário. E nós aqui estamos preocupados com as coisas dessa terra, irmão, onde pessoas renunciaram às suas vidas, renunciaram suas famílias, renunciaram um lar, renunciaram um teto. Para quê? Para levar o evangelho de Cristo e sofrer ameaças de morte, sofrer com enfermidades, passar fome, para levar de Jesus aonde não se pode pregar. Tem mais. A Síria e Mali entraram para o grupo de perseguição extrema. A Síria saltou para o 6º lugar na posição no ranking após a instabilidade política recente. Ou seja, na Síria você não pode falar que você é cristão, irmão. Na Nigéria você não pode falar que você é cristão. Se eles estiverem você falando de Jesus, da palavra de Deus, eles te matam. Eu falei aqui há umas semanas atrás, na Coreia do Norte, eu vi esse mês de fevereiro, uma notícia nas redes sociais, que uma criança de 5 meses de idade, quem é uma criança de 5 meses de idade, irmão? Não tem noção de nada. Foi condenada à prisão perpétua, porque pegaram os seus pais lendo a Bíblia, na Coreia do Norte. E nós aqui estamos preocupados, irmão, com a irmã que olhou feio para mim, com o irmão que pisou no meu calo, com isso, não, irmão, não. Tem alguém que está morrendo porque está lendo a Bíblia que você tem na sua mão. Tem um pastor amigo meu que ele fez várias missões. Eu vou ver se eu consigo entrar em contato com ele, não sei se ele está na região. Ele foi para vários países já. Um dia ele foi na igreja que eu congregava, ele disse que um país que ele foi lá, eles não têm a Bíblia. Quando chegou a Bíblia, o pastor arrancou a folha da Bíblia e deu para cada um dos membros. Decora, guarda, porque no momento do culto, quando nós estivermos cultuando, eu vou citar o texto, você vai gravar e você vai falar. Eles fazem isso por quê? Porque se pegarem com a Bíblia é tortura, é morte. Arrancar a folha e dar para cada um. Hoje nós vamos ler em Mateus capítulo de número 28, versículo 4 ao 9. Aí o Lazinho que gravou esse texto, pastor, foi eu que gravei. Aí ele gravou na memória, ele vai ler o texto. Hoje nós temos preguiça de ler a Bíblia, irmão.
Eles gravam os textos para quê? Para que eles possam gravar no coração. É que nem acho que foi a missionária Wanda que disse sobre uma irmã que não sabe ler, acho que é parente do ex-marido dela, que ela não sabe ler, não sabe escrever, mas se citar alguma coisa da Bíblia, ela sabe de tudo. Por quê? Porque ela ouviu, ela gravou. Hoje nós estamos com preguiça de ler a palavra de Deus. A Coreia do Norte, que eu acabei de citar, mantém-se no primeiro lugar onde possuir uma Bíblia pode resultar em execução ou campos de trabalho forçado. Vamos agora aqui, rankings dos países onde o cristão sofre perseguição. Primeiro lugar, Coreia do Norte, na Ásia. Segundo lugar, Somália, na África. Terceiro lugar, Iêmen, no Oriente. Quarto lugar, Sudão, na África. Quinto lugar, Eritreia, na África. Sexto lugar, Síria, no Oriente Médio. Sétimo lugar, a Nigéria, na África. Oitavo lugar, Paquistão, na Ásia. Nono lugar, Líbia, na África. Observa que a África é o país que mais sofre perseguição. 10º lugar, no Irã, no Oriente Médio. 11º, Afeganistão, na Ásia. 12º, Índia, na Ásia. 13º, Arábia Saudita, no Oriente Médio. 14º, Mianmar, na Ásia. 15º, Mali, na África. Você está vendo? Notícia agora deste mês de fevereiro de 2026, irmão. Atualizado, tá? Essa é a realidade que nosso mundo está vivendo. Isso é o sinal da vinda de Jesus. As perseguições aumentaram e aumentam. Aumentam as perseguições a cada dia. Hoje as pessoas têm vergonha de dizer que é cristão no trabalho, com medo da chacota. As pessoas têm vergonha de dizer que é cristão na rua, com medo das escarnecedores. E nós temos igreja, avivamento bíblico na África nós temos. Nós temos igreja de avivamento bíblico na Índia. O nosso pastor presidente foi agora em janeiro. Pastor Onésimo foi em janeiro lá na Índia. Estabeleceu uma igreja onde o que está matando o cristão. Aí eu abro um parênteses, está vendo a importância da oferta de missões, onde alcança? Vai lá para a Índia, vai lá para a África, onde pessoas estão morrendo por causa do evangelho, que para nós aqui é algo, em muitos casos, supérfluo. Isso é sinal dos últimos dias. Na Índia teve assassinatos de cristãos e ataques à igreja na última semana agora de fevereiro, viu? Na última semana que passou, na Índia teve morte de cristãos e ataques em igrejas. Na África, grupos extremistas intensificaram o sequestro de líderes religiosos, de pastores, para financiamento de atividades terroristas. Olha aqui, quentinho agora, no dia 9 de fevereiro, os Estados Unidos anunciaram novas sanções econômicas contra países que falham em proteger a liberdade religiosa, refletindo a gravidade da crise global. Ou seja, os Estados Unidos, que é um país cristão, eles estabeleceram sanções, ou seja, bloquear que o país compra alguma coisa deles, porque daí eles passam necessidade. Por quê? Por causa da perseguição religiosa. Vocês estão perseguindo cristãos? Então vocês vão ter que pagar 50% a mais aí de imposto para as importações de vocês para cá. Por que o presidente americano fez? Por causa da intensidade que tem aumentado. Tudo isso, irmãos, está apontando para o arrebatamento da igreja. A convergência de sinais, guerras, fomes, perseguição e o avanço tecnológico para o controle global
sugere que a plenitude dos gentios está se completando. Gentios, já disse aqui, que significa nações, povos que não sejam judeus. Então nós vivemos hoje a plenitude dos gentios. Nós vemos isso lá no início das 70 semanas de Daniel. Nós estamos vivendo o tempo da igreja, né? Isso está mostrando que está se completando o tempo da igreja na terra. Se o mundo já odeia a mensagem de Cristo em um tempo de relativa liberdade, o cenário descrito em Mateus capítulo 24, do 9 ao 13, mostra que após a retirada da igreja, o ódio será absoluto e institucionalizado pelo anticristo. Para o crente, a perseguição não é motivo de desespero, mas de vigilância, pois a nossa redenção se aproxima. Amém?